Enquanto tem um peão, ainda tem jogo. E nesse caso, enquanto você tá vivo, ainda tem jogo, ainda tem coisas pra você fazer, ainda tem possibilidades. Muito arrependimento, falta de amor e falta de propósito. Foram essas três coisas que fizeram a personagem principal desse livro se suicidar. A Biblioteca da Meia-Noite foi um dos livros mais vendidos de 2025, por isso eu decidi comprar e ler. Só que eu nem imaginava que esse livro ia se tornar o meu favorito. Nesse vídeo eu vou contar algumas frases que tem nele que me fizeram refletir e que eu consegui aprender alguma coisa. Antes de começar esse vídeo, é importante eu falar que tem alguns gatilhos como depressão, ansiedade, suicídio. Então, se você é sensível a algum desses tópicos, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Para contextualizar um pouco, a Biblioteca da Meia-Noite conta a história de Nora Cid, que é uma mulher de 30 e poucos anos que está muito frustrada com a vida dela e ela coleciona vários arrependimentos. Ela vive praticamente sozinha porque ela não tem amigas, ela não tem um namorado, ela não tem contato com a família dela. A única coisa que ela tem é um gato e o gato dela morre justo no dia que ela perde o emprego. Então ela decide tirar a própria vida nesse dia. E a partir desse ponto que a gente descobre o que é a Biblioteca da Meia-Noite. Se vocês repararem na capa do livro, tem um monte de livros verdes. Essa é a Biblioteca da Meia-Noite. E tem um livro que é meio cinza. Esse livro é o livro dos arrependimentos. E nele tem todos os arrependimentos da Nora. Dela não ter ido viajar com a amiga dela, dela não ter se casado, dela não ter continuado uma banda de rock com o irmão dela. E na Biblioteca da Meia-Noite, ela tem a oportunidade de visitar essas outras vidas onde ela faz escolhas diferentes. E conforme ela vai visitando essas outras vidas, o livro dos arrependimentos vai diminuindo. Então a história é sobre ela visitando essas outras vidas. Como se fosse um universo paralelo que se ramificasse e em cada ramo fosse uma vida diferente. Então tem ela na vida raiz e tem ela em outras dimensões, vivendo outras coisas. E ela pode visitar cada uma dessas possibilidades. Aqui vão as frases que me fizeram refletir e aprender alguma coisa. A primeira frase diz: temer o amor é temer a vida, e quem teme a vida já está a meio caminho da morte. Isso é sobre ter medo de sair da sua zona de conforto. Ela teve medo de ir para outra fase da vida dela, onde ela é casada, porque ela não queria abandonar a vida que ela já tinha, por mais que ela não gostasse dessa vida. E aí ela se condenou a nunca saber o que aconteceria se ela tivesse feito uma escolha diferente, só por medo de sair da zona de conforto dela. E isso a gente faz sempre. E ela se arrepende muito dessa decisão, o que já emenda com a segunda frase, que é: às vezes os arrependimentos não são baseados em fatos. Eu digo isso porque uma determinada parte do livro, ela consegue acessar a vida onde ela é casada com esse cara e a vida é uma bosta. Ela não gosta daquela vida. Então já é um arrependimento a menos pra ela. Ela se arrependia tanto disso na vida dela, e quando ela foi pra aquela vida, ela viu que não era tudo que ela esperava. Então ela tinha esse arrependimento, só que ela não tinha nenhuma base pra esse arrependimento. Quantos arrependimentos vazios você não tem na sua vida? A terceira frase é: a conexão humano-humano é o sentido de tudo, mas em meio à natureza, a solidão assume um caráter diferente. Torna-se em si mesma um tipo de conexão entre si mesma e o mundo, entre ela e ela mesma. Essa frase acontece quando a Nora tá numa vida em que ela é glaciologista, e nesse dia ela tem que ficar de vigia enquanto os companheiros de trabalho dela vão explorar uma nova região. Enquanto ela tá sozinha, ela tem que tomar cuidado com ursos polares. Então ela tem que se preocupar com a segurança dela e dos companheiros dela. E se caso aparecesse um urso, ela deveria sinalizar, atirar nele, enfim. E enquanto ela estava nesse vazio, onde só tinha ela e um monte de gelo, ela teve uma conexão mais profunda com ela mesma. Porque não tinha o barulho de cidade, não tinha ninguém perto dela, só tinha ela e ela mesma. Então foi um momento de muito autoconhecimento. Isso me fez pensar nos vídeos que eu vejo na internet das pessoas saindo sozinha. E eu percebi que eu nunca saí sozinha. Então agora eu quero fazer mais coisas sozinha, pra ter essa conexão que a Nora teve entre ela e ela mesma. Quando não tem mais ninguém, só você e você. E isso abre um leque para muitas possibilidades e a gente pode acessar partes do nosso cérebro que a gente nem conhecia. Próxima frase: não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Eu faço faculdade de educação física. Na faculdade, a gente aprendeu a diferença de ouvir e escutar. Ouvir, você ouve por um ouvido e sai pelo outro. Escutar, você entende o que foi dito. E quando você vê alguma coisa, você pode interpretar de várias maneiras, com otimismo, com pessimismo. Às vezes a pessoa olha para alguma coisa e só vê o problema, mas tem gente que já vê a solução. Seja mais essa pessoa que vê além do problema, veja a solução também.
também. Eu ouvi uma história que dizia assim: se alguém chegasse pra você e falasse que passou um mês passando a sua escova de dente na privada, você poderia agir de duas formas. Primeira, questionar a pessoa, falar por que ela fez isso, chorar por ela ter feito isso com você poderia ter se culpado a pessoa, ou você poderia agradecer e falar: ok, agora eu posso comprar uma nova. E por que você fez isso? Ponto. Acabou. Tem duas possibilidades. Ou você enxerga só o problema, ou você enxerga além do problema e vê a solução. Você que decide como você vai lidar com aquilo. A próxima frase acontece quando a Nora tá na vida de popstar dela, a banda de rock que ela tinha com o irmão dela. E em todas as vidas dela, inclusive na vida raiz, que é de onde ela partiu para as outras vidas, ela tem uma paixão num cara que é astro de cinema. E nessa vida em que ela é uma cantora de rock super famosa, ela descobre que ela já teve um relacionamento com esse cara e que eles terminaram, e que foi ela que terminou. Esse cara disse pra ela uma frase que ele disse que ela falou pra ele. É assim: não existe rejeição, só redirecionamento. Por que se culpar quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Tudo tem a sua ordem cósmica. Às vezes a gente não entende o rompimento de ligação com uma amiga, de um relacionamento, só que tudo tem uma ordem cósmica. Às vezes você tinha que fechar aquela porta para outras se abrirem para você. Então não existe rejeição, só redirecionamento. Isso é uma forma de encarar as coisas. E essa frase já emenda com a próxima, que é: a vida começa do outro lado do desespero. Já ouvi em algum lugar alguém falar que a ansiedade é você do futuro batendo palma pra você do agora. E às vezes encarar esse medo é a chave pra gente conquistar aquilo que a gente quer. Então quando ficar com medo, lembra dessa frase. Essa frase eu gostei muito. Num bosque, dois caminhos bifurcam, e eu fiz do menos percorrido o meu, o que fez toda a diferença. Pra mim isso tem a ver com seguir a manada. Às vezes a gente vê nossa família seguindo um determinado caminho que a gente acha que tem que percorrer, ou então nosso ciclo de amigos fazendo a mesma coisa, e a gente decide percorrer o caminho mais suscetível pra gente. Que lembrando da frase da conexão entre ela e ela mesma, a gente tem que saber o que a nossa alma almeja, o que faz a nossa alma feliz. Isso é sobre escolher o caminho que você quer seguir. A próxima frase é de quando a Nora tá na vida, que ela é glaciologista ainda, que depois dela ter que enfrentar um urso, ela percebeu que ela não queria mais morrer. Ela sentiu uma vontade de viver que ela nunca tinha sentido antes. E a frase é a seguinte: quando você fica muito tempo num lugar, esquece como o mundo é grande e vasto. Isso me fez lembrar de outra frase da Diana de Anne Conway, que alguém pergunta pra ela onde ela tá indo, por que ela tá indo, e ela fala que ela tá indo porque a vida é curta e o mundo é grande. E às vezes a gente fica tão preso numa rotina, num lugar, que a gente deixa de conhecer as possibilidades de outro lugar. Por muito tempo eu morei aqui em São Paulo, pra mim só existia essa realidade. Até que a minha mãe decidiu se mudar pra praia. E eu achava que isso era uma ideia muito distante, porque todo mundo tem esse estigma de que morar na praia é caro e tal. Só que não, o mundo é grande e vasto. Tem muitas possibilidades. Ela arriscou, foi lá, tentou e deu certo. Então cuidado pra não ficar preso dentro da sua caixa. A próxima frase é quando a Nora quer ir pra uma vida onde o gatinho dela não morreu, porque ela se achava uma péssima dona de gato. E depois dela ir pra essa vida, que o gato dela também tá morto, ela descobre que na verdade ele já ia morrer de qualquer forma, porque era o destino dele. Mais um arrependimento dela que não era baseado em fato nenhum. Percebe que ela não era uma dona de gato péssima. O gato dela só ia morrer de qualquer forma. E a frase é: a única maneira de aprender é vivendo. A única maneira de você ter certeza de alguma coisa é fazendo. Ela percebeu que ela não era uma péssima dona de gato quando ela viu que em outra vida o gato dela também ia morrer. E se alguém tivesse dito isso pra ela, ela não ia acreditar. Então ela precisou viver, ter a experiência real pra afirmar pra ela mesma que ela não era uma péssima dona de gato. Às vezes a gente tem que ter experiências onde a gente vive pra saber se a gente é bom ou não em alguma coisa. Experimentar um novo esporte, ir pra algum lugar sozinha, dar uma apresentação, a gente tem que fazer, viver, ter a experiência pra afirmar se aquilo é bom ou ruim. Se você tá gostando desse vídeo e tá aprendendo alguma coisa com essas frases, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e deixar o like. É uma coisa de graça que não leva nem 2 segundos. A próxima frase pode virar uma chave na sua cabeça. Nora precisava viver. E precisar é uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Quero saber, pra onde você acha que você iria? Sei lá, casa da sua avó, pra um restaurante, pra um cinema? O que seria a sua biblioteca da meia-noite? Eu nem faço ideia do que seria a minha. Pode sonhar alto, você pode ser qualquer coisa que quiser, porque em alguma vida você já é. Isso é sobre alinhar a sua frequência. Em alguma vida você já é uma milionária, empresária, rica, diplomada. Alguma vida você já é, então você tem que só alinhar a sua frequência. Não vibra na frequência de escassez de quem não tem, vibra na frequência de quem já tem.
Alinhe a sua frequência com a versão que você quer se tornar. E voltando pra vida em que ela é uma rockstar, ela vai cantar pra muita gente. E tem uma frase assim: enquanto cantava, ela se sentiu viva. Ainda mais viva do que tinha se sentido nadando em seu corpo de campeã olímpica. Como alguém pode se sentir mais viva cantando do que em um corpo super saudável de um atleta olímpico? Isso é porque não é só o nosso bem-estar físico que importa. Não preciso nem mais dizer nada, né? E a próxima frase: todas as coisas boas são selvagens e livres. Isso é pra você aprender a ousar e sonhar. Não se limita. Sonha alto. Não tem nada que te limita, absolutamente nada que te limita. A próxima frase é talvez a resposta da pergunta que esse livro traz: por que a vida vale a pena ser vivida? A frase acontece quando a Nora encontra uma vida em que ela é casada com um cara que ela conhece na vida raiz dela, que ela tem uma filha, e ela sente um amor genuíno por essa criança, um amor recíproco, que a menina também tem com ela. Se sentir amada é o que faz ela perceber que ela definitivamente quer viver. A vida em que ela se sentiu amada foi a melhor vida que ela viveu, melhor do que a vida de rockstar, melhor do que a vida em que ela passou viajando com a amiga dela. A que ela se sentiu amada foi a melhor. Todas essas outras coisas que ela viveu, nada disso tinha um significado tão grande e fazia ela se sentir tão bem quanto na vida em que ela tinha o básico, que era o amor de outra pessoa. O sentido da vida é você amar e se sentir amado. Quando a Nora percebeu isso, ela decidiu voltar para a vida raiz dela, porque ela não queria viver naquela vida onde outra Nora tinha conquistado aquilo. Ela queria ela mesma conquistar esse amor. Então ela queria voltar para a vida dela. Ela percebeu que por mais que ela gostasse de algumas coisas em outras vidas, ela podia sentir tudo isso na própria vida dela. Isso já emenda com outra frase que é: você não precisa jogar todos os jogos para saber a sensação de vencer. Ela não precisava viver todas aquelas vidas para saber a sensação de ser amada. Isso já emenda com outra frase que é: nunca subestime a grande importância das pequenas coisas. Uma coisa tão simples quanto ser amada fez ela querer voltar para a vida dela num estalo de dedos. E a última frase desse vídeo é a que a senhora Elme, que é a bibliotecária da biblioteca da Nora, disse quando Nora queria desistir de tudo. A senhora Elme estava jogando uma partida de xadrez com ela. A senhora Elme disse: o jogo só acaba quando termina. Enquanto tem um peão no tabuleiro, ainda tem jogo. Isso é sobre ser resiliente, não desistir. E vou deixar mais uma frase aqui no final desse vídeo. Fiquei apaixonada por esse livro porque ele não conta só uma história. Ele traz uma pergunta e no desenrolar do livro, ele responde essa pergunta, que é: se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar like, se inscrever aqui no meu canal. Se você já leu, comenta alguma frase que você se identificou e gostou. E se você não leu, me conta se você vai querer ler esse livro depois dessas frases.